Bora. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AgriFatoCast. Estamos aqui com os nossos analistas e consultores, Laura Rezende, Rodrigo Acioli, Stefan Podsclan, Iago Travagini e eu, para a gente discutir aí as nuances, né, o que aconteceu na última semana e tentar projetar mercado também. E eu tenho um pedido, desculpa pessoal, saindo uma gripinha, que saiu, mas para variar, né? É a única coisa que eu falo aqui nesse podcast, o que mais pintou no podcast foi gripe. Mas eu recebi um pedido aqui de algumas pessoas, não foi uma só, não, para a gente falar sobre essa questão de influência do governo nos preços, né? É um assunto delicado, né? Sempre rola chateação quando a gente fala disso, o pessoal fica muito emocional quando fala de política. Mas assim, eu falei que eu ia debater, eu falei que ia discutir para a gente trazer esse assunto à tona, tá? Se há influência, né? Se existe isso, porque o preço do boi está caindo, soja e milho também. Eu vou bem direto ao ponto. Se a gente pensar em boi, o que a gente tem hoje? Uma produção maior. E isso está descrito de uma maneira muito clara nos abates, né? Nós temos abates aumentados em relação ao ano passado, em relação ao ano retrasado, principalmente, né? 2021, em relação a 2020. Nós temos também uma outra informação que corrobora com essa tese de aumento produtivo. Porque ao longo de 2020 e 2021, nós retivemos muitas fêmeas no rebanho, o abate proporcional de fêmeas caiu. Então, eu aumentei minha capacidade produtiva, ou seja, viria a cair essa oferta aqui agora, né? De fato, a gente aumentaria a oferta. Então, hoje a gente tem uma oferta aumentada. Ah, mas o governo está deprimindo a demanda. Olha, a gente tem que descrever, então, qual ação foi essa para fazer deprimir a demanda, né? Quem me acompanha mais de perto aqui, todo mundo sabe o que eu penso. Eu não vou falar aqui o que eu penso, todo mundo sabe. Quem me conhece aqui já há mais tempo. Mas o ponto é, hoje a gente tem um desemprego em queda, né? Um IPCA dos últimos 12 meses mais elevado, batendo na banda superior da meta. Mas esse IPCA já estava assim, ele já vinha assim desde a pandemia, principalmente. Nós temos taxa de juro elevada, e o que consome, né, o poder de compra do brasileiro é justamente inflação e taxa de juro alta. Concorda comigo? Então, assim, eu não vi uma novidade que já tenha batido. Claro, agora, por exemplo, a gente poderia dizer que vai entrar reforma tributária, vai tributar bens e serviços, e isso inflaciona, ok, mas é daqui para frente, daqui para trás, né? Eu estou pensando. Então, não há evidência que mostre para a gente já que houve uma interferência. Não estou inviabilizando um efeito de qualquer política econômica que seja aplicada daqui para frente, que possa acontecer, ou até mesmo que já tenha sido aplicada, mas ainda não temos esse efeito. Então, hoje, para mim, é uma questão cíclica e uma questão de desequilíbrio entre oferta e demanda. Ano passado não era esse governo, nós exportamos recorde e o preço do boi caiu mesmo assim. Voltando agora para grãos, e aí o Rodrigo e o Stefan, por favor, me corrijam se eu estiver errada, mas nós tivemos também super preços ao longo de 2021 que estimularam o aumento da área plantada. Ano passado, temporada passada, especialmente no Centro-Oeste, nós tivemos clima favorável, uma super safra nessas regiões, apesar das complicações climáticas do Sul, né? Mas que levou uma super safra também, né? Então, assim, nós tivemos aumento de oferta também, tanto que não tem onde armazenar. Nós estamos falando de problema com armazenamento grave. Então, nós temos um aumento de oferta desses produtos após o estímulo dos preços ter levado a uma maior produção, certo? Então, assim, economia, principalmente para commodities, ela é um pouquinho menos flexível. Por quê? Porque quando a gente fala de commodities agrícolas, nós não estamos falando de um carro, de uma roupa, de uma viagem, de uma manicure. Nós estamos falando de comida, de alimento. Ninguém para de comer. A gente pode trocar, substituir, reduzir a qualidade, né? Mas a gente continua comendo. Então, a demanda, agora falando do lado da demanda, que é o que está ligado com a economia, né, de uma maneira mais íntima, a oferta também, mas vamos falar de demanda agora. Ela é menos elástica em commodities agropecuárias, tá? Commodities alimentares. Ela é menos elástica. O que é mais elástico, sim, tem resposta mais dinâmica, é oferta, né? Porque dá uma quebra de safra, a oferta some, a demanda varia menos,
A gente tem impactos de preço. Então, para mim, na minha visão, os impactos de preço, eles vêm desse processo, né? E se alguém quiser levar tinta comigo e comentar aí também, fique à vontade. Toda vez que eu falo, nossa, depois vem uma chuva de críticas, né? O pessoal entra na politicagem e tal. Mas, basicamente, hoje, o que a gente tem dentro dos indicadores econômicos, socioeconômicos, que atingem o consumo, que são renda per capita, inflação, taxa de juros, desemprego, nós não temos uma situação que piorou do começo do ano para cá, ou de novembro do ano passado para cá, para a gente ser bem objetivo. Nada impede que isso possa mudar, mas ainda não aconteceu. Esse é o ponto. Então, eu coloco hoje a culpa numa oferta maior, estimulada por preços altos nas temporadas anteriores, o que é totalmente normal. O mercado é cíclico, a gente vem falando de ciclo aqui sempre. Então, só para esclarecer, porque depois ficaram me cobrando aqui, e tá certo, né? A gente combinou que ia discutir esse tema e tem que discutir mesmo, tá bom? No mais, agora eu vou entrar na questão do mercado. Então, vamos falar de mercado. O mercado quis engatar uma segunda marcha, né? Não engatou. O mercado futuro ensaiou conceder um ágio para o contrato futuro de outubro, não concedeu, né? Então voltou, deu até uns dias aí de deságio, né? Ou seja, o outubro valendo menos do que o junho, o julho agora, que a gente entrou no julho. Então, o pessoal falou, nossa, o mercado futuro está desanimado, né? Eu falei, o mercado futuro está desanimado, mas o físico está desanimado também. Então, é um reflexo direto do sentimento do mercado físico, né? Que é de uma tentativa, assim, deu uma enxugadinha nas escalas, vamos tentar colocar um preço mais alto, a carne no varejo não sai. Então, nós temos um problema grave aí de escoamento no varejo hoje. E eu já ligaria com o primeiro assunto aqui que eu trouxe, que é, de fato, o consumidor estar combalido. Lígia, mas o desemprego caiu. O desemprego caiu, gente, mas o IPCA ele está batendo, médio, ele está batendo na banda de cima, né? Que isso significa? E taxa de juros alta. O que isso significa? O que isso reflete? Que é um ponto que a gente não falou aqui ainda. Alto endividamento da população. O cara está empregado, mas ele está pagando dívida. O cara está empregado, mas ele tem uma boa parcela ali. Depois a gente pode trazer os dados da CNC, né? Que eu não estou com eles na cabeça aqui agora e, cara, eu não lembro nem meu nome mais, pelo amor de Deus. Então, progesterona alta aqui tá bombando. Gente, coisa que eu nunca fiz na vida. Ando perdendo óculos escuro, carteira. Quase perdi carteira esse fim de semana, tá um horror. Mas o ponto é, nós temos alto nível de endividamento para a população, uma boa parte da renda dessas pessoas reservada para o pagamento dessas dívidas, a quitação dessas dívidas, e isso, por mais que o cara esteja empregado, acaba comprometendo a capacidade dele de consumo. Então, quando a carne vai para o varejo, a gente vê essas distorções de maminha valendo a mesma coisa que músculo, entendeu? Isso é uma distorção, né? Por quê? Porque você põe no varejo, não vai, não escoa, para não vencer na gôndola, para não vencer na prateleira, eu baixo meu preço, coloco mais atraente do que o músculo que está mais fresco lá, vamos falar, né? Que é mais barato, para escoar aquilo e não perder o produto. Então, nós temos um problema grave hoje de consumo, né? De consumo. E uma oferta maior para escoar. É por isso que o mercado não vai. É ciclo, gente, é ciclo pecuário puro. Hoje é ciclo pecuário puro. Não volta a repetir, né? Acho que é volta a repetir pleonasmo, enfim. Repito, acho que é importante. Nada, a gente não precisa ser dicotômico, né? A gente não precisa ser pragmático assim, olha, eu estou falando 8, quer dizer 80, é 8 ou 80, né? Não quero dizer que não teremos interferências, né? Influências das políticas econômicas sobre o consumo ou sobre a economia, teremos, né? Vamos pegar um exemplo recente aí, crise de 2014, 2015, 2016, né? Política econômica expansionista, tá certo? Aquela base forte em cima do PAC, né? O Programa de Aceleração e Crescimento, alto endividamento do Estado, altos gastos do Estado, teve um reflexo, há um reflexo que a gente sente até hoje de uma crise econômica, ok. Mas hoje, dentro do cenário que a gente tinha no ano passado, no ano retrasado, o que nós temos é uma influência de uma questão cíclica, tá bom? Eu acho que é legal a gente falar um pouco das escalas também. Me surpreendeu que as escalas voltaram a subir na semana passada, voltaram a atender uma média no Brasil de 10 dias. Eu não vi pulos e falhas, isso foi uma coisa que me preocupou, né?
E fazendo ainda a comparação com 2017, 2017 o boi caiu ao longo de praticamente a primeira metade do ano todo, até o final de julho. Depois ele começou a se recuperar. Então, ainda há esperança, ainda há entre safra, ainda há um desânimo muito grande mesmo, né? E acho que isso dita as regras aí também. Lígia, Fala, Iago, ia te chamar agora para a gente falar de dados bom de dia. exportações. Bom dia. Não, eu ia só adicionar um ponto aí que você falou, né, sobre 2017. Acabei até de coletar os dados para outubro aqui, e o preço do boi gordo em 2017, durante o ano, e quando eu olho para outubro, né, o que aconteceu um contrato futuro para outubro, ele bate a mínima no contrato futuro em 19 de junho. Ele bate ali R$ 119, R$ 120. Só que o mercado físico só foi fazer o seu fundo do poço em 2017, durante o mês de julho. E depois disso, o mercado físico começou a recuperar só durante ali o mês de agosto, e o mercado futuro já tinha acelerado um processo de valorização durante o mês de julho. Mas foram mercados que andaram bem parecidos no sentido de queda durante o ano todo, até bater em junho o fundo do poço, e depois recuperação. Uhum. Então, O esse é um mercado parece que naquela época deu uma cansada também, né? Uma cansada sim. de projetar queda. Pode ser. Uhum. Exatamente. E aí, quando eu olho o número de oferta de fêmeas, né, a participação das fêmeas no abate total daquele momento, são números bem parecidos com os atuais, sabe? Uhum. Então, acho que é bem interessante olhando para o passado, assim, o que a gente poderia replicar. Inclusive, foi uma análise que a gente fez no Fato Pecuário Uhum. dessa semana. O que aconteceria com o preço do boi gordo em 2023 se ele repetisse exatamente o mesmo padrão do mercado físico de 2017? Em Tudo termos bem. de ciclo, né, o 2017 ele está muito parecido com 2023, muito. Sim. Até na troca do boi com bezerro, na troca do boi com magro, está muito, Se muito parecido. olhando os indicadores de maneira geral, é um ano muito parecido. Olha também, acho que um ponto interessante, mas não em comportamento de preço, mas em comportamento de indicadores gerais, é 2013 também, que é relativamente parecido com 2017. Uhum. É, em todos eles, acho que um ponto muito interessante, assim, em todos eles em que a gente analisa anos que a gente teve descarte de fêmeas, a gente até apontou isso no podcast, anos que a gente teve descarte de fêmeas, foram anos em que a sazonalidade foi muito bem marcada, em que a safra era muito cheia, e apesar de que a entre-safra não seja exatamente muito cheia, ela tem oferta de animais, não quer dizer que ela vai esvaziar, mas ela tinha menos oferta no comparativo do que junho, do que maio, e aí, consequentemente, né, os meses de setembro, outubro, novembro, costumavam ter menos oferta e, consequentemente, uma relativa melhora de preço. E Uhum. eu sempre gosto de frisar esse relativo, porque às vezes pode ter a sensação de que o preço vai explodir, quando na verdade essa não é, pelo menos, a minha visão. O preço do boi tem espaço para melhora, Uhum. mas não quer dizer que ele vai voltar nem perto daquele patamar do ano passado, ali, primeiro Uhum. semestre ou 2021. É isso. E aí, para Iago, entrar. Perfeito. Pode falar, legal Laurinha. fazendo um comparativo com o que você está comentando em relação a 2017, que apesar desse pessimismo aí, tanto do mercado físico quanto do mercado futuro, que demorou um pouco mais reagir, ainda assim nós tivemos um número de animais, um aumento do número de animais confinados aí na casa de 29%. É ao contrário do que nós estamos prevendo para esse ano, né? Hoje a gente prevê, pelo menos a pesquisa aí realizada pelo pessoal da DSM, que é uma pesquisa que é bastante referência para a gente aqui no que tange ao número de animais confinados, demonstra uma estabilidade, uma leve redução, na verdade, de 0,5% no volume de animais confinados esse ano, depois de um tempo de alta. Então, pela primeira vez, assim, ao contrário de 2017, apesar de ter muitos padrões parecidos, né, ser o primeiro ano de fase de baixa, nesse ano o confinamento parece estar mais estimulado ainda do que foi em 2017. E o confinamento ele dita muito o número da entre-safra, né? É o que você está comentando. É bom a gente sintonizar. Ano de fase de baixa, 2021, nós tivemos ano recorde de retenção de fêmeas. Essas fêmeas foram destinadas para cria, então viraram matriz que produziram bezerros. Esses bezerros estão começando a chegar agora no mercado em forma de boi gordo. Além disso, tem toda essa questão do descarte de fêmeas, que aumenta o número de animais direcionados para a linha de abate. Então, nós temos um contexto de maior oferta geral. Mas em relação ao confinamento, que dita muito esse ritmo da entre-safra, até se vai ser maior, mais intenso ou menos intenso, hoje, pelo menos na questão de oferta de boi de confinamento, nos parece ter uma menor oferta em relação, proporcionalmente, assim, a 2017. E mesmo assim, 2017, mesmo com esse aumento aí no número de animais confinados, nós tivemos uma valorização do boi da safra para entre-safra, né?
os preços caíram, chegaram a cair do pico para o fundo 17%, e depois se recuperaram aí num percentual grande, aí chegaram a recuperar quase em sua totalidade, se eu não me engano, recuperaram 15% aí depois dessa queda de ter chegado ao fundo do poço. Então, se a gente refletir nesse ano, que nos parece um pouco mais positivo nesse quesito, né? Ainda nós temos a China, que apesar de não estar como era antigamente, né? Hoje a gente vê uma China pagando bem menos do que pagava antes, e apesar dos números que a gente comentou aí de julho e maio terem vindo muito bons, quando a gente olha os negócios realizados nessa semana, eu acho que até você pode entrar comentando um pouco isso, a gente vê batendo de fato, a China batendo nos preços, né? E até um ponto que nós pontuamos no podcast passado, que a China foi inclusive um dos fatores para dar esse fôlego final que o boi precisava para sair de 245 e ir para o 260, devido àquele maior apetite pontual dos frigoríficos para não sofrer renegociação dos chineses, embarcar o que já tinha sido negociado lá na casa de $5.000 a tonelada. Então, esse foi um fator essencial para dar esse fôlego aí. Depois que a China deu uma esfriada assim maior do que estava vindo nos últimos dias, aí nas últimas semanas, o mercado também esfriou, né? Hoje a gente vê um mercado bem mais engasopado no estado de São Paulo. As escalas aumentaram, a gente estava vendo na semana passada, semana retrasada, perdão, na casa de 7 dias, na semana passada, essas escalas já evoluíram, chegando na média de 9, 10 dias aí, média Brasil, né? Então, entra naquele contexto mais uma vez, não é que está faltando boi, né? Não é que a gente começou a ver, de fato, uma menor oferta de boi, mas os pecuaristas resolveram começar a entregar o que faltava ali com essa alta de R$ 15 que nós observamos no estado de São Paulo, refletindo aí no aumento das escalas também. Eu acho que é legal se fazer essa correlação que a gente estava comentando de exportações. Em 2017 a gente tinha até um contexto de uma China muito menos presente, né, do que nós temos hoje. Então, hoje a China até é um fator bem mais, é um compositor aí da conta bem mais relevante do que era lá nesse contexto de 2017. Acho que é importante a gente entrar nessa vertente aí. Muito bom. Esse é um ponto de importância. A gente precisa olhar muito para essa questão com óleos cíclicos e não esquecer aí o que vem de forma sazonal também, né? E ainda considerando os pontos de suporte, os pontos de apoio. A gente estava até comentando antes de começar a gravar sobre essa queda aí que deu, por exemplo, nas exportações no começo do mês, agora na primeira semana, né, Iago? Sim, sim, exatamente. Sobre como o desempenho nessa primeira semana de julho foi mais fraco, tanto em preço quanto em volume. E me preocupa, porque historicamente a primeira semana costuma ser boa de exportação, né? A gente tem aí, historicamente, a primeira semana como a semana que mais embarca volume de carne bovina, considerando os últimos 5 anos. Uhum. E esse desempenho da primeira semana foi o pior desempenho para uma primeira semana desde fevereiro desse ano, que foi um período que estava bem fraco, e demonstra uma relativa fraqueza. E a pior semana, né? A pior média diária semanal desde maio. Então, os números vieram mais fracos. Não quer dizer que a exportação está horrível, mas é que dificilmente agora a gente vai ter de novo, né, um recorde mensal, ainda mais se repetir esse padrão do que veio na primeira semana. E se o padrão for de desaceleração dos embarques, só para ter uma ideia, foram 37 mil toneladas embarcadas nessa primeira semana de julho. E na primeira semana de junho 23, a gente teve basicamente 70 mil toneladas, quase com o dobro de exportação, uma média diária que nessa primeira semana de junho ficou em torno aí de 36% abaixo do que foi registrado na primeira semana de maio. É Então, forte, né? Volátil. exatamente. Então, o mercado está recuando bastante. E aquela história do Será que preço, né? tem a ver com o desentalamento, vamos falar assim, daquelas cargas que estavam lá? Pode ser, Ligia. Eu acho que tem um ponto também, como a Laura trouxe aí, nessa questão de acelerar o processo de embarque de algumas cargas, aproveitar os preços para evitar renegociações de carga que estão na água, digamos assim. Eu acho que tem um ponto muito interessante que a gente está, assim, que às vezes passa batido, é que o preço de todas as proteínas animais, pelo menos na China, que a gente acompanha aqui, fecharam em junho nas mínimas dos últimos 2, 3 anos, tá? O preço da carne suína voltou para um patamar que a gente não tem histórico desde antes de 2017, tá? Então, é basicamente como se aquela história. Eu lembro até no começo desse ano, falar para cliente nosso, falar. Eu acho que a PSA não é uma preocupação que a gente deve ter agora. Acho que até podem ter novos casos, mas isso não vai fazer preço no boi gordo por Uhum. enquanto.
Acho que a Uhum. situação, apesar de preocupar, é diferente do que foi lá em 2019, 2018. A gente está vendo o preço do porco reduzir aí, basicamente o preço batendo em 2,60, o que é um dos menores patamares aí da última década. O preço da carne bovina também recuando e voltando para o menor patamar desde 2019, então a gente voltou para níveis pré-pandemia, para o preço da carne bovina lá na China, o atacado chinês, e o frango também. Então todas as proteínas animais estão em queda lá na China. Uhum. E existe muito aquele questionamento: será que o Brasil está exportando deflação de alimentos para o mundo? Ou será que é realmente a atividade chinesa tá enfraquecida? E me causa uma pulga atrás da orelha, como um país que, em teoria, vai crescer 5% nesse ano, não vai ter nada de inflação, vai ter 0% de inflação, que é o que está sendo falado agora. Então, acho que esses dados me trazem um relativo receio até com a própria gestão de dados chinesas, mas mostra que essa queda que eles estão propondo, que os importadores chineses estão propondo para o dianteiro desossado brasileiro, para o dianteiro internacional, digamos assim, tem, de certa forma, um respaldo no que está acontecendo lá dentro da China, tá? De todas as proteínas estarem passando por uma queda. A gente está vendo aí muito, acompanhando muito noticiário para falar que a China talvez vai tentar estimular a economia do país, mas o fato, por enquanto, é que a gente começa a sentir agora, no mês de julho, provavelmente, depois daquele, acho que o solavanco, né? A gente exportou muito pouco em março, exportou muito pouco em abril, por conta da EBA típica. A gente voltou exportando muito forte em maio, muito forte em junho, e agora me parece que dá sinal de que vai voltar para uma normalidade que era lá antes de março, que é um ano que vai ser levemente pior do que foi 2022 no quesito exportação, com a China pressionando muito o preço. Acho que isso resume muito Eu o gostei ponto que muito está disso falando. que você falou, cara. Muito, muito mesmo. O Brasil está exportando deflação e eu tenho essa impressão muito forte, porque querendo ou não, né? A gente tem uma influência muito grande em cima da oferta global. Então, Exatamente. faz todo sentido. Sim, Cai o preço aqui, o cara vem buscar, ele consegue buscar num preço mais baixo, você acaba interferindo nas outras proteínas. A gente sente isso aqui domesticamente também. sim, Vocês exato. percebem isso, né? A gente tem agora um alívio para os custos, por exemplo, de frango e suíno, mas a gente sente uma dificuldade do frango de competir com o boi, né? Porque o boi caiu muito. Sim. Então, eu acho que é uma realidade lá fora também, né? Pela nossa Esse é grande influência. acho que o ponto da carne bovina também influencia no mercado interno, até pelo que está acontecendo com o frango também. O frango desvalorizou bem nesses últimos 2, 3 meses, assim. Você pega o frango resfriado no Atacado Paulista, se eu não me engano, está no menor patamar dos últimos 2, 3 anos. Então, e assim, isso não quer dizer que está sendo traduzido em uma perda de rentabilidade para o avicultor nesse momento, né? Por conta, basicamente, de que o milho e o farelo de soja também desvalorizaram nesse período. Então, a proporcionalidade de desvalorização foi até menor. Então, nos termos de Uhum. relação de troca, não está pior para o avicultor do que estava 4, 5 meses atrás, mesmo com o preço tendo caído 15, 20%. Então, acho que é uma conta que está influenciando, e eu tenho essa relativa dúvida, né? Será que a gente está realmente exportando deflação para o mundo? É, e que o mundo, de certa forma, e quando eu olho o nosso principal cliente, que é a China, está num processo aí de queda de preço geral. E aí me bota a pulga atrás da orelha. A economia chinesa não está desempenhando muito bem. Se Uhum. tivesse muito bem, pelo menos na parte de consumo, a gente estaria vendo pelo menos um alívio de preço, né? Um preço que, de certa forma, dá sinais de que o dianteiro que a China quer pagar estaria num processo de estabilização, ou melhora. E por enquanto, assim, a gente está Não é o vendo que esse. sinaliza, né? Por enquanto ainda não. Assim, essa melhora ainda está um pouco distante, talvez. É o que eu falo, né? Você pega a fase de baixo de ciclo, as notícias são sempre todas ruins, cara, porque a Exato. influência, né, é Sim, muito sim, grande. Essas pequenas interferências da demanda que eu falei são menos elásticas, elas parece que ganham magnitude nesse momento e parece que ninguém liga para elas quando o preço do boi está subindo, quando falta oferta, né? Então, é aquele negócio da curva mais inclinada da sim. demanda lá que a gente conversa. E tem um outro ponto que eu queria colocar. Laurinha, você quer adicionar alguma coisa sobre reposição essa semana? Depois eu queria entrar um pouco em grãos. Ó, a reposição, o preço do bezerro deu uma sustentada aí, subiu mais 5% na última semana, segundo o CPEA. Mas o que a gente tem visto ainda é um mercado mais engasopado,
uma procura um pouco maior até por animais mais zerados, justamente até pela sazonalidade que a gente está de confinamento, queda dos preços dos grãos. A gente tem falado muito sobre isso ainda do confinamento, principalmente o prestador de serviço ainda não conseguir transferir em sua totalidade essa queda dos grãos para os custos da diária ou da arroba produzida, está gerando uma diminuição da lotação dos confinamentos em grande parte do Brasil, mas mesmo assim a gente já tem observado uma procura um pouco maior dessas categorias aí. O mercado que antes estava muito parado, assim, não tinha negócio, a gente conversava e realmente você queria vender por preço de banana e não tinha comprador. Estava algo nesse contexto. Hoje começaram a surgir alguns compradores. O boi magro, por exemplo, que estava sem deságio, agora a gente já consegue observar um ágio, boi magro, garrote, a gente já consegue observar um ágio. Então, o mercado reativando aí alguns negócios, mas nada que dê muita sustentação, pelo menos aí nesse curto prazo. Perfeito. Então você vê o mercado todo chateado, né? Aí queria entrar um pouquinho nos grãos. A gente estava discutindo aqui um pouquinho antes de começar a reunião. A gente sempre faz um apanhadinho, né? Que nós vamos trazer. E eu falei para o Stefano, né? Falei para o Rodrigo, falei, cara, eu acompanho o mercado de grãos, obviamente, um pouquinho mais de longe do que o mercado boi. E eu tenho uma impressão muito, muito forte, assim, de que agora é hora de comprar, né? Ah, mas o preço já esteve mais baixo. Sim, mas é muito difícil você saber. A gente faz alguns cálculos inconscientes sempre na vida da gente, né? Tudo é estatística, mesmo que a gente não saiba. E acho que eu senti esse cálculo na minha cabeça. Falei, cara, agora é hora, porque o desincentivo é muito grande, né? Não tá fechando a conta do milho, por exemplo. E aí acho que os consultores aqui podem falar melhor do que eu. Mas essa falta de otimismo no mercado de grãos também ela vai cobrar um preço. Então agora é hora. A gente nunca sabe qual vai ser o fundo, né? Ele que se mostra pra gente, não é a gente que mostra onde ele está. Fundo é uma coisa assim que às vezes exagera, né? Às vezes não exagera, enfim, é difícil. Agora, esse feeling, ele é uma coisa que a gente deve respeitar. Eu sinto que agora é uma hora grande, uma hora importante assim de fazer estoque. E eu queria saber das novidades aí da semana. O que vocês me falam, meninos? Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vem registrando aí o mercado do milho bem firme, está basicamente orientado pela paridade de exportação na casa de 60, R$ 62 a saca, né? Se a gente olhar todos os contratos aí, todas as indicações para o segundo semestre, e a gente não vê uma movimentação tão forte, tão significativa de pressão de safra. A gente vê, né? Já tem vídeo rolando aí de pátio de empresa cheio, de caminhão para esperando descarregar, milho a céu aberto no norte de Mato Grosso, em outras regiões. Então, esses vídeos já estão circulando. A gente está aí com cerca de 30% de área colhida e o mercado praticamente estabilizado diante de um estresse logístico que a gente tem, né? E um fator que está ajudando, né, a trazer essa sustentação para o milho, por mais que ainda tenha possibilidade, assim, eu nunca descarto que ainda tem possibilidade de acomodação no curto prazo. 30% de colheita, um estresse logístico, uma safra que hoje o produtor não vendeu 40% dessa safra total. O produtor está olhando o que hoje? Relação soja-milho, relação de preços entre a soja e o milho no Brasil, e majoritariamente aí encostando na casa de 3,2, 3,2 3,2, 3,4 sacas de milho para uma saca de soja. Quando o produtor olha essa conta, está mais interessante ele fazer a comercialização da soja e reter o milho. Ainda mais que vieram fatores extras aí de sustentação para o mercado de soja. Problemas climáticos nos Estados Unidos, correção diária plantada da soja nos Estados Unidos, tira, né, traz uma expectativa de corte aí de 5 milhões de toneladas para a safra norte-americana. Correção de produtividade, que também vai bater nesse mercado. Então, amanhã a gente vai ter relatório do SDA trazendo um novo rearranjo da safra norte-americana com impacto também no balanço de oferta e demanda global. Então, para a soja, vem um cenário mais positivo de firmeza de preços, possibilidade de elevações sempre está na mesa. A gente ainda tem o cenário climático em aberto para a safra norte-americana, pelo menos 40 dias aí pela frente. Então, a soja tem sim mais possibilidade de movimentação e o produtor está olhando isso. Se a gente olhar da semana passada, de quarta a quinta-feira,
para hoje, a soja já tem aí sinalizado 4, 5, 6 reais de alta no mercado físico, a soja disponível. Então tá interessante para o produtor fazer a comercialização. E aí ele está fazendo essa opção, está tirando soja e aí ele está tirando soja do silo, colocando o milho. Mesmo que seja na cooperativa, armazém de terceiro, ele está fazendo essa operação hoje. Então o mercado vai ficar relativamente mais estabilizado, mais estagnado por esses dois fatores. Paridade, que não retrai ali dos patamares de 60, e também pela decisão do produtor. A gente tem outros fatores externos ainda que vão mexer com o mercado de grãos, né? A gente tem situação essa semana, óleos vegetais trouxeram aí um forte suporte aí para avanço de soja lá em Chicago. Condição de lavouras essa semana, esperava-se uma melhora mais significativa nas lavouras dos Estados Unidos, ela não veio, então Chicago também nessa terça-feira está em alta, está mexendo com preço no Brasil. Temos um outro fator ainda, né, no cenário geopolítico. Essa semana tem reunião da OTAN, envolvendo toda aquela questão, toda aquela situação do conflito Rússia e Ucrânia, continuidade das exportações no Mar Negro. O vencimento é dia 17 agora do corredor de exportações, então essa semana aí também vai trazer um novo olhar sobre esse contexto geopolítico e impacto sobre exportações, sobre o mercado global. Esses fatores têm norteado bastante ainda, né? Apesar deles terem uma interferência em questões de abastecimento local, a gente não tem notado ainda uma movimentação relativa, um impacto mais relativo em preços, porque o milho brasileiro tem uma safra cheia, Estados Unidos teve o estresse climático, com uma perda de produtividade que vai ser apontada amanhã também no relatório do SGA, mas tem uma previsão de aumento de área plantada. Então, tudo isso ajuda a colocar equilíbrio nas contas dos preços internacionais. Para o milho, para a soja, a gente vê o mercado ainda um pouco mais estressado. Excelente. É isso aí. Acho que vem sinalizando um certo desgaste, né? Com Desse certeza. movimento, cara. Tudo tem fim, né? Tudo tem começo, meio e fim. Uhum. Não tem por onde isso aqui Com durar para sempre. certeza. E assim, é didático até para o produtor olhar, né? Acompanha nossos relatórios. Prêmios de soja versus Chicago, comportamento dos prêmios de milho versus Chicago, né? De alguns dias para cá, né? De sexta-feira, da última sexta-feira de junho para cá, quando saiu as revisões diárias do SDA, os prêmios de exportação, que normalmente eles refletem o cenário de oferta, aqui no Brasil, eles melhoraram significativamente, enquanto Chicago desceu. Chicago teve uma queda mais expressiva. Por quê? Porque a trade, né, o comprador também tem que manter ali um patamar de preço minimamente atrativo para o mercado rodar, senão o mercado emperra e aí ele não consegue colocar produto, ele não consegue originar lá no interior. Enquanto que para a soja é diferente, né? O mercado já está disponibilizado, a soja já está colhida. Então o produtor precisa entregar essa soja, tem uma safra de milho, e aí a gente vê os movimentos também ora se contrapondo, né? Soja em Chicago subindo, mas prêmios de exportação ali ainda se mantêm patamares mais pressionados ali, níveis mais baixos. Perfeito. E o que a gente observa aí de movimento dos fundos, ô Rodrigo, e de pontos importantes de atenção aí, principalmente quando a gente olha para o gráfico, né? É sempre um norte para a gente posicionar, essa parte é importante. Vamos lá, Lígia. Bom dia a todos. De acordo com o último report do CFTC, divulgado na sexta-feira, ele engloba as posições até a última segunda-feira em Chicago, dia 3, antes do feriado. Uma surpresa para o milho, principalmente, um baita movimento, os fundos reverteram as posições compradas, que recentemente chegaram a quase 60 mil contratos entre opções e futuros, e a última atualização do CFTC é de um saldo negativo de 18.209 contratos até esse dia 3/7. Então, uma movimentação muito rápida da ponta compradora para a ponta vendedora. Uma movimentação negativa também dos fundos em derivativos do grão de soja e do farelo. Apenas um ajuste positivo para o óleo de soja.
todos esses dados e o comportamento histórico já vai no nosso fato, que será divulgado hoje à tarde, só para lembrar, e trazendo para o movimento de preços, né, gráficos aqui da Bolsa de Chicago. Soja, a gente tem o contrato mais líquido novembro em tendência de alta no curto prazo, com importantes médias móveis inclinadas para cima. E para o produtor brasileiro, o contrato referência, né, que a gente olha muito, março 24 e maio 24, trabalhando acima dos 29,50 dólares a saca. Então, como o Stefan colocou, nós temos muitos pontos em abertos ainda, mas que valem a atenção. Se a gente observar Chicago de forma isolada, pode ser sim uma oportunidade para escalonar vendas, né, aumentar esse percentual comercializado, visando já a trava para o primeiro trimestre, aí, ou até maio de 2024. Milho, a gente vê um cenário basicamente oposto, né? Assim como eu coloquei que os fundos colocaram uma posição vendida, graficamente a gente tem os vencimentos em Chicago pressionados para baixo, fazendo uma correção de alta até nesse curto prazo, após o forte movimento de queda, e a tendência é de baixa. Os principais vencimentos, o setembro e o dezembro, trabalhando perto dos 5 dólares o bushel, o que reflete para a gente aqui também na B3. O vencimento setembro lateralizado no curtíssimo prazo, apesar do viés baixista, ele está trabalhando agora na tela a R$ 56,10 a saca, o vencimento setembro. E um ponto interessante é que no físico, né, para o milho, o CPEA, o fechamento foi 5,553 no dia de ontem, e isso representa uma pequena oscilação em linha com o pontuado agora há pouco, que na semana passada ele veio a R$ 55,79 a saca. E um ponto interessante é que a colheita está atingindo cerca de quase 30% até 8 de julho, abaixo do ano anterior, que para o mesmo período era quase 40%. E se a gente observa o movimento de preços do CPEA, né, Base Campinas, no mercado físico, no ano passado, ele fez fundo de preços nas últimas semanas de julho, né? E a gente tinha o nível de colheita, né, em área nacional mais elevado, ou seja, a gente pode ainda ter um cenário de pouco mais enfraquecimento dos preços com o andamento dessa colheita, que de novo atingiu 30% até a última atualização da Conab. Para a soja, a gente teve uma pequena reação também positiva, diferente do milho, no mercado físico. Em Paranaguá, o preço que eu coloquei semana passada, né, base CPEA, de 141,31, no dia de ontem ele veio a 143,16, ou seja, nós tivemos aí um ganho de quase R$2 a saca, e muita atenção nas próximas divulgações, tanto do USDA, como o Stefan colocou, podendo já, assim, é consenso que ele vai trazer uma redução de produtividade, mas o quanto vai reduzir a produtividade, e muito se discute se já o USDA vai colocar nesse relatório de amanhã os ajustes de área, né, do último relatório Acreage do dia 30 de junho, devido à proximidade. Então, essa combinação, né, vai reduzir área e produtividade, o quanto deve manter a volatilidade elevada em Chicago. Quinta-feira temos Conab, e para fechar o prazo vigente, né, do corredor de exportações aí até o dia 17 de julho, e muita volatilidade, muita coisa para ser definida essa semana, então muita atenção. E volatilidade vem para machucar, gente. Vem para machucar o estoque que você fez mais caro, vem para machucar o estoque que você não fez, né? Então, Vamos colocar que para a soja é uma semana de fortes emoções e boas oportunidades daqui para exatamente. frente. Muito bom. Muito bem. Então vamos, acho que o recado está dado. Valeu, turma. Vamos para frente. Pessoal, boa semana aí, bom trabalho. Valeu. Boa Valeu, semana. pessoal. Valeu, Boa turma. Até semana. mais. Valeu, até já.